E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira. Jogadores decisivos que vão pra rede. Olha que jogada de Arouca, de Ganso, um tapa firme do Neymar, bola pro fundo do gol. O Sousa, goleiro, colaborou, mas aí já é um problema uruguaio. 2 minutos Sim, e meio. Começando agora, direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de falar de ousadia, alegria, juventude, terceira idade, tradição e vanguardismo. É dia de falar do Pechaço, do Santos, campeão da Libertadores de 2011, com o time de Ganso, Zé Love, Pará, Elano, Danilo, Alexandro e um tal de Neymar, que ali já com 18, 19 anos começava a marcar o nome na história do futebol. Para tratar desse tema, desse título, dessa história que completa 10 anos da semana de publicação desse podcast, a gente recebeu a Anitta Efraim, jornalista e santista, que vai chegar já já para se apresentar e destilar conhecimento sobre esse tema. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, caiu na vila, o peixe fuzila? Seu boa noite. Alô, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do Armário da Bola. Estamos chegando aqui mais uma vez Eu fiz o meu moicano, você que está escutando a gente não está vendo, mas eu garanto a você, é verdade esse bilhete. Estamos aqui portando moicanos, fazendo passinhos e ouvindo Beyoncé para falarmos desse timaço do Santos. Timaço, aço. Que a gente já falou sobre o Santos 2002, foi um time que encantou o Brasil, que foi um esquadrão ali, né, criado em casa. E esse time de 2011 começou a encantar ali em 2010, tem traços muito parecidos, né? É um time que, não importa o time que você torça, cara, não tinha como não acompanhar o Santos. O Santos, eu lembro de parar a ver vários jogos do Santos, eu lembro da final do Campeonato Paulista de 2010, eu lembro de ver vários jogos dessa Libertadores. É um time que encantou pelo futebol jogado, pelo carisma, pelo fenômeno esportivo e midiático que foi, né? E é um prazer a gente falar sobre o Santos, é um clube, né, uma camisa pesadíssima aí do futebol mundial, não é nem só do brasileiro, nem só do sul-americano. Eu gosto sempre de trazer o Santos à pauta aqui. E vamos falar desse timaço, né, que revelou aí dois grandes, capitaneado por esses dois grandes nomes que foram Neymar e Ganso, que revelou uma série de dragas aí pro Brasil, né? Mas que na época jogaram muita bola. Jogaram muita bola e sob o comando de Muricy Trabalho venceram a Libertadores. Lembrando sempre que você pode ajudar a gente seguindo a gente nas redes sociais, @Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Ajuda a gente a divulgar. Segue a gente na Twitch e no YouTube, twitch.tv/Armário da Bola, youtube.com/Armário da Bola, que estamos fazendo lives semanais, estamos fazendo uma programação muito boa de live lá, tá sendo muito conteúdo legal também, você que só acompanha a gente no podcast. Se você quiser ajudar a gente ainda mais, você pode apoiar a gente financeiramente no picpay.me/Armário da Bola e a gente vai sortear a nossa primeira camisa. Uma das recompensas do financiamento coletivo, de uma das faixas do financiamento coletivo, é o sorteio de camisas, e dessa vez a gente vai sortear uma camisa do Ceará, campeão da Copa do Nordeste de 2020, para todo mundo que apoiar o Armário da Bola. Então, a partir de R$5, você apoiando a gente, você vai concorrer a essa camisa. Tem que assinar até o dia 1º de julho. Dia 23h59 do dia 1º de julho, você tem que assinar. No dia 2 de julho, a gente vai fazer o sorteio dessa camisa autografada pelo elenco do Ceará. E depois a gente vai fazer sorteios das nossas camisas para os nossos assinantes da faixa de R$20. A gente está fazendo esse esquema de live, então a gente, como nos últimos programas, a gente pede perdão aí pela qualidade inferior, a gente ainda está se adaptando a novas estruturas aqui do Armário da Bola, mas agora
tá indo, a gente já tá estabelecido e agora ninguém segura o Armário da Bola e vamos pra vinheta e depois vamos falar de peixe. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. O título da Libertadores, o título que o time de Pelé e só o time de Pelé conseguiu pro Santos Futebol Clube. Agora a garotada, Neymar, Paulo Henrique, Arouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora! É campeão da Libertadores 2011! Legal demais. Porra, eu acho que eu merecia esse campeonato. Porque, ó, há muitos anos procurando. Olha a ignorância do Uruguai, ó. A briga. Eu acho que o Santos mereceu e eu também. Anitta, Efraim, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente nos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona. E antes da gente partir pro tema em si, eu queria que você falasse um pouco de quem era Anitta Efraim em 2011 e qual a importância desse título na sua vida e para você como torcedora do Peixaço. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, falar desse dia tão especial, 22 de junho de 2011. Olha, 22 de junho de 2011, há 10 anos, eu tinha 16 anos, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu, há muitos anos, já era uma apaixonada pelo Santos, uma paixão que veio de pai para filha. Meu pai não tem origens santistas, inclusive o pai dele era palmeirense, mas meu pai se encantou pelo Santos vendo Pelé jogar. Um grande clichê, um verdadeiro clichê, mas real. E eu herdei essa paixão dele. E era um momento que a gente vivia muito especial, assim, porque meu pai nunca foi um torcedor de estádio. Quer dizer, ele ia no estádio, mas depois de mais velho ele começou a ficar com preguiça. E eu enchia muito o saco dele para ir no estádio. Muito, muito, muito. A gente, no ano anterior, tinha ido para Salvador para assistir a final da Copa do Brasil, quando o Santos foi campeão em cima do Vitória. A gente foi em vários jogos daquela campanha em 2011, muito embalados por aquele time que era pura ousadia e alegria. A gente também foi a muitos jogos da campanha da Libertadores. E então, há 10 anos e um dia, já que hoje é dia 23, nós estávamos no Pacaembu assistindo aquele jogo, eu, meu pai e meu irmão. E esse jogo significa muito para mim. Eu sempre digo que eu tenho os três momentos mais felizes da minha vida foram o dia que eu terminei a minha primeira e até hoje única maratona, o meu casamento e a final da Libertadores. Eu não coloco em ordem para não causar problemas, mas esses são os 3 momentos mais felizes assim da minha existência, de alegria mais pura e verdadeira. Esse dia foi o que eu escrevi ontem até, né, quando eu repostei fotos desse dia. É um dia que vive dentro de mim para sempre. Esse dia dentro de mim nunca acabou. Eu tô fazendo um monólogo aqui já, né? Mas enfim, eu era muito pequena em 2002 e 2004. 2002 é o título mais importante da história do Santos, eu não tenho dúvidas disso, da história recente, né, da era pós-Pelé, porque resgatou uma história muito vitoriosa depois de muitos anos na fila. Mas eu tinha 8 anos, então eu não vivi aquilo da mesma forma que eu vivi 8 anos depois, 9 anos depois, enfim, 2011. Então foi o que eu vivi de mais intenso em relação ao Santos, e de lá para cá, cada dia mais, vivendo os paradigmas de amar e odiar o Santos Futebol Clube todos os dias da minha vida. Chico, a gente já gravou um programa aqui sobre esse título de 2002, um dos nossos primeiros programas, a gente fez lá atrás, porque pra gente como torcedor esse título do Santos também é importante, né? Você falou que você tava no terceiro ano, em 2011, a gente é da mesma geração, e nessa época, em 2002, a gente, pós-Copa do Mundo, começando a gostar de futebol, assistir esse time do Santos era muito empolgante, e foi um time que conquistou a gente. E esse time de 2011 também tem uma cara muito parecida com esse de 2002, né, Chico? Um time de jovens formados no Santos, um time tomando de assalto do nada o futebol brasileiro,
e que é um título muito marcante e com outra cara, né? Com Neymar e Ganso e companhia, moleques que surgiram lá em 2009, né? São títulos muito parecidos mesmo, nesse sentido de ser uma fase que o Santos não era considerado favorito, né? E a prata da casa serviu ali para resgatar esse orgulho, essa identidade santista, né? No episódio que a gente falou sobre 2002, eu comentei que foi o primeiro time que eu senti medo na vida, né? Assim, vendo de fora, quem não torcia pelo Santos morria de medo daquele Santos. E 2010, 2011, essa época, né? Já mais velho, já mais entendendo o que é o mundo do futebol, foi um time que me encantou, né? De novo. Foi uma situação muito parecida. Eu lembro que nessa época, a minha mãe ia muito para São Paulo a trabalho. Nessa época eu estava começando a construir um pouco mais de minha coleção de camisas de futebol, e eu lembro que em 2010, sempre que minha mãe viajava, eu pedia assim: mãe, traz uma camisa do time aí, desse lugar que você vai. Ela ia para BH às vezes, ia para outros lugares, eu sempre pedia uma camisa. Quando ela foi para São Paulo, em 2010, eu lembro de falar assim: mãe, traz 2 camisas do Santos para mim, por favor, uma de cada, porque, porra, esses moleques estão jogando muita bola. E a gente vai falar de 2011, principalmente, que é agora a máxima, né, que é a Libertadores, mas esse time já começou a ganhar essa cara, essa moral em 2010, né, com o título da Copa do Brasil, que a Anitta falou, consolidou esses moleques que já estavam surgindo em 2009, né, o Santos quase foi rebaixado em 2009, foi uma campanha bem abaixo da magnitude do clube, né, mas foi quando começaram a surgir o time principal, os moleques, né? O Neymar e o Ganso, e mostrando um talento absurdo, né? Muita bola. Em 2010 esse time se firmou, principalmente no primeiro semestre, né? Outros moleques da base também que ganharam muito espaço, o André, o Wesley, Alan Patrick, o Felipe Anderson estavam surgindo. Alexandro, Danilo. Exatamente, eram caras que estavam se firmando. O próprio Zelov também tinha o Madison, Haja o foda, né? Madison, vírgula, o foda. Talvez o maior aposto do Brasil junto de Alcione e Amarron, né? Madison, o foda e Alcione e Amarron. E quem tava nesse time que ninguém lembra era ele, sim, Keirson. O craque Keirson. O Keirson, pô, a gente talvez uma das maiores expectativas frustradas do século no futebol, né? Mas que tem uma história legal até pra gente abordar num outro momento com mais calma, que é uma história de depressão, né? Ele foi um cara que falou muito abertamente sobre depressão no futebol. Ele estava jogando no Londrina há pouco tempo, mas ele falou que isso atrapalhou muito a carreira dele, essa expectativa toda que teve, que não foi atingida. E esse time também tinha muita experiência, né? Tinha o Edu Draceno, o Durval, o Léo, que voltou, né? Já tinha sido campeão no começo do 2002, 2004. Foi um cara que trouxe essa identidade. E é claro também, né, que não pode deixar de ser citado esse magnânimo bicampeão da Libertadores, que é o lateral Marcos Rogério, o Pará. É muito engraçado, né? Porque uma das fotos mais icônicas daquele dia é a do Pará com a faixa do Japão na testa. É maravilhoso. O que eu acho muito legal é como esse time tem muitas exceções, sabe? Acho que tem muitas coisas que dá pra gente falar desse time. E o que eu acho mais legal é ver esse futebol irreverente, um futebol muito pouco burocrático, que foi se perdendo nos últimos tempos no Brasil, porque interessa muito mais ganhar de 1-0 e não ser desclassificado, e nada ser classificado como vexame, do que você fazer o que aquele Santos fazia, que era entrar em campo com compromisso, mas um compromisso de jogar um futebol bonito, de ganhar de 10-1 do Ituano, de 9-0 do Naviraense. É um time que representava um futebol muito... Esse que a gente chama mesmo de futebol moleque, né? Uma coisa muito divertida, era muito divertido ver jogo do Santos. O Santos só dava, até inclusive um dos jogos mais marcantes dessa época, que eu nem gosto desse jogo, eu odeio esse jogo porque eu estava lá e fiquei passando muita raiva. Eu sou uma pessoa intensa com as minhas emoções do futebol, é o 5-4 entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Eu estava nesse jogo. Que dia horroroso, entendeu? Mas é um dos dias mais bonitos da história do nosso futebol recente, porque um dia me perguntaram, assim, caixinha do Instagram, se você tivesse que explicar o que era o Santos de 2011, com que jogo você explicaria? Esse jogo explica muita coisa. E eu acho também que tem uma coisa de
mostrar o quanto essa geração 2010-2011 mostra o maior clichê em relação ao Santos, que é um clichê muito verdadeiro, que é que o Santos é uma fênix. De alguma forma, esse time sempre renasce das cinzas. É impressionante o quanto isso acontece com o Santos. E também mostra que o Santos é um time que muitas vezes supera as expectativas, não porque era muito ruim e ficou muito bom, mas porque as pessoas às vezes não dão, a mídia tradicional não dá o devido valor para o que é o Santos e ignora que história também faz presente. Então, enfim, acho que 2010, 2011 é uma geração extremamente marcante para todo mundo que gosta de futebol. Não, isso que você tá falando de história entrar em campo, assim, eu acho que, assim, é um momento que o futebol brasileiro tava, né, Dunga no comando da seleção, aquele futebol que ganhava, mas não empolgava. Foi um momento de entre-safra ali, de grandes craques, né? O Ronaldinho já estava em decadência, o Ronaldo estava aqui no Brasil, já tinha passado do auge, já não era aquela seleção. O Adriano tinha jogado bem no Flamengo em 2009, mas não estendeu essa... Tipo assim, os grandes ídolos, né, do futebol brasileiro ali de 2006, vamos dizer, não estavam... O Brasil não estava jogando o futebol que se esperava. E tinha que ser o Santos a resgatar isso, né? Faz parte da identidade do Santos, faz parte da história do futebol brasileiro que o Santos tem esse futebol moleque, futebol ousado e alegre, né? E eu acho perfeito isso aí que você falou de ser a questão da história entrar em campo. Tinha que ser o Santos, né? Um clube com identidade muito, muito positiva e muito rica nesse sentido, né? Eu queria destacar, inclusive, para quem acusa o Armário da Bola de clubismo, que quem trouxe o Flamengo pra pauta foi a Anitta, não fui nem eu e nem o Chico. Isso é importante de destacar. Eu lamento que vocês sejam parte dessa seita e tal, mas tudo bem. A gente também lamenta. Passar. A gente também lamenta. Mas eu acho que uma das cenas mais bonitas depois que o Santos ganhou foi ver o Muricy e o Pelé abraçados em campo no Pacaembu naquela noite comemorando o Pelé com aquele terno vermelho. Enfim, foi uma gestão do Santos que acertou muito, e naquela época, quando, enfim, o Robinho ainda não tinha estuprado ninguém, a volta dele para aquele time de 2010 também foi muito significativa, e ao mesmo tempo a decepção de ele não estar em 2010, né? Acho que o santista ficou muito triste de ele não ter conseguido, porque ele estava em 2003, a gente usou o Vasco, mas o Santos é, assim, aficionado num vice-campeonato, né? Deus me livre. Em 2003, quando o Santos foi vice-campeão da Libertadores, quando perdeu pro Boca, o Robinho tava, né? E então seria 2011, talvez poderia ter sido a redenção, ele buscar esse título que ficou faltando na carreira dele enquanto jogador do Santos. E antes de tudo acontecer, o Robinho era meu ídolo máximo, sabe? Dentro do Santos. Foi ele e o Diego me fizeram santista como eu sou hoje. Mais uma vez, eu citando aqui, né? Jogador que hoje tá no Flamengo, mas... Enfim, que decepção. Enfim, mas também foi muito triste. Muitas coisas aconteceram ao longo da campanha de 2011. Não sei se eu tô até me antecipando nas perguntas, mas a gente perdeu o Robinho antes de começar. 2010 também foi o ano que o Giovani voltou para também se despedir do Santos. Em 2011 já não. O Ganso se machucou ao longo da campanha de 2011, e aqui eu vou dizer, eu avisei, porque é um grande prazer quando a gente faz isso. Os santistas se dividiam muito entre quem era mais gênio, Ganso ou Neymar. É isso que eu ia te perguntar. Só o tempo responderia. O tempo respondeu: eu nunca achei que era o Ganso mais gênio. Sempre achei que Neymar ia dar. Eu achava que era o Ganso. Eu cravava. Então tá aí, jogando aí banco do Fluminense. Tomem vocês dois. O que o tempo não faz, o tempo é senhor da razão. Eu nunca achei, mas enfim, sempre achei que o Neymar ia dar conta, e como deu conta, né? No Santos acabou nem sentindo tanta falta assim. Depois a gente vai falar da quantidade de cara que o Neymar consagrou, né? Mas esse time, já em 2010, começou a conquistar o Brasil num momento importantíssimo da gente falar, que é o comercial do Single Ladies, né? Que apresentava ali Neymar e Ganso numa dança... Neymar ali já mostrando a ousadia que tinha nas pernas, e o Ganso... O as do constrangimento, né? Se pegar só o Ganso e botar só ele dançando, vai parecer que é uma cena de The Office, né? De tanto constrangimento. Mais engessado que meu braço, quando eu caí de bicicleta, quebrei o punho. Nem meu braço ficou tão engessado quanto o Ganso dançando Beyoncé nesse comercial. E quando eles invadiram o programa do Jô também, olha o nível que esse time transcendeu. Foi um fenômeno midiático, né? Inclusive levou a pedidos para que
tanto o Ganso quanto o Neymar fossem levados à Copa do Mundo, né? Rolou um movimento parecido até com o que em 2002, lá no nosso segundo programa a gente falou do Romário, em 2010 rolou esse apelo pela convocação do Neymar e do Ganso, que eu, inclusive, acho até hoje que devia ter levado, inclusive. Errou, o Dunga errou, era pra ter levado. Tinha que levar. E esse time foi campeão paulista da Copa do Brasil, só pra gente estabelecer aqui os títulos, com direitos a goleadas bizarras, como a Anitta falou. Fez 72 gols em 23 jogos e na Copa do Brasil 39 gols em 11 partidas, um recorde absoluto aí desse time do Santos. É uma média de praticamente 4 gols por jogo na Copa do Brasil, bicho. É bizarro. Muito gol, cara. É muito gol. Eu lembro que cada 2, 3 dias tinha um jogo do Santos, ainda mais nesse primeiro semestre, pega muito time, né, regional ali no estadual, pega aquelas pré-fases ali de Copa do Brasil, pega uns times menores. Cara, eu lembro que todo dia, assim, a cada 3, 4 dias tinha o Santos metendo 5 gols. E aí, em cada gol era uma dancinha, né? Isso, e aí sabe que uma coisa que aconteceu depois, que foi muito ruim, mas que a gente saiu dessa geração ousada e alegre para a geração do pastor Ricardo Oliveira, que ajoelhava e apontava para o céu. Eu tenho um ódio disso. Meu ódio não é nem o do que a gente, de muitos santistas, falam da geração do quase. Meu ódio é o fim da ousadia para a entrada da devoção. E uma coisa que eu acho que é interessante dessa época, como o calendário era diferente, na minha opinião, infinitamente melhor. Hoje a gente, óbvio, né, por causa da paralisação do ano passado, da pandemia, etc., a gente tem um calendário ainda mais apertado, mas vale lembrar que quem participava da Copa do Brasil não jogava Libertadores, que na minha humilde opinião era muito melhor e que eram campeonatos que duravam só metade do ano. A Libertadores acabava, tanto que sagrou-se campeão o Santos em 22 de junho, porque acabava na metade do ano. E na Copa do Brasil também, foi na metade do ano que o Santos foi campeão no ano anterior. Era um calendário muito mais razoável, tinha menos jogos, isso permitia com que os jogadores estivessem mais inteiros e coisas assim. Acho que faz a crítica ainda mais justa ao calendário que a gente tem hoje, né? A gente comenta aqui sobre os caras que entraram em campo, né? Sobre Ganso, Neymar, Zé Love, né? Esses grandes pilares aí do futebol brasileiro. Mas assim, uma pessoa que a gente tem que reconhecer com uma média de mais de 3 gols por jogo no Campeonato Paulista, de quase 4 gols por jogo na Copa do Brasil, a gente tem que reconhecer aqui o trabalho de uma figura oculta que estava fora de campo aí, que é o coreógrafo desse time, né? Como é que é? O Daniel Saboia desse time, Fit Dance aí desse time, que, cada gol era uma dancinha diferente e, o cara tinha que estar inspirado porque não era pouco gol, né, cara? Foram quase 100 gols aí nessa conta aqui, mais de 100 gols, na verdade. E hoje, com o privilégio do distanciamento histórico, fica a tristeza aí de Felipe Bastos nunca ter se juntado a esse time, né? Porque realmente o que esse time faria de dancinha com o Felipe Bastos por lá seria uma coisa de louco. E aí, o último fato aqui, antes da gente entrar em 2011, foi a final do Paulista de 2010, que teve aquela situação do Ganso se recusando a sair, o Neymar brigando com o Dorival. Eu tava. E o René Simões falando, estamos criando um monstro. Essa frase Neymar derrubou o Dorival, né? Esse dia foi louco, né? Ganhamos. E uma coisa que eu até ia comentar e eu esqueci, vocês falaram, o Santos fez uma média de 4 gols por jogo naquela Copa do Brasil para ser campeão perdendo do Vitória por 2-1, né? Mas como tinha ganhado na Vila e tinha vantagem, mas, enfim, só para lembrar esse fato. Mas era um time que era difícil de liderar também, né? Como vocês falaram, o Neymar acabou derrubando o Dorival, aí veio o Muricy. A juventude, né? E o Neymar, ele sempre foi uma estrela, né? Inclusive, eu acho que o Neymar foi e vai ser uma marca para sempre no nosso futebol, o último craque que durou no Brasil. Ele saiu tarde do Brasil, se você pensar, ele teve um gerenciamento de carreira até este momento bom, porque deu tempo de ele amadurecer. Hoje a gente vê promessas que saem muito cedo do Brasil, e aí vou citar aqui o melhor dos dois mundos, Vinícius Júnior e Rodrigo, que estão no Real Madrid, e não são os jogadores ainda que a gente esperava que eles fossem, porque eles saíram muito imaturos ainda, fisicamente falando, né? E o Neymar não. Ele foi o último dos craques que ficou no Brasil tempo suficiente para já chegar muito, muito bem e muito, muito grande na Europa, né? As primeiras temporadas dele no Barcelona já foram muito impressionantes. Então ele fez tudo que ele tinha para fazer no Brasil até ele sair, não saiu precocemente. Acho que isso também é algo
muito legal que aconteceu nessa época. Porque se ele tivesse saído com 18 anos, ele não teria sido campeão da Libertadores. Porque não, ele era mais ia novo pro Chelsea, né, ainda por cima. Ainda ia tomar porrada na Inglaterra à toa. Ainda ia... Eu lembro que rolou uma proposta forte do Chelsea, que botaram quase 100 milhões na mesa e o Santos segurou, falou que não ia liberar. Isso realmente foi muito importante, não só pro Santos, quanto pro Neymar também, né? O Neymar hoje ele tem 29 anos, então há 10 anos ele tinha 19. Se ele fosse que nem o Rodrigo, que nem o Vini Júnior, que deu 18, vazou, ele não ia nem estar nesse título. Olha que loucura. E ainda tem o fato de que a transição do Neymar pro profissional foi muito cedo, né? Ele com 15 anos já tava jogando a Copinha, eu lembro, não sei se foi a Copinha de 2008 ou de 2009, mas que eu lembro ele muito cedo desses comentários, pô, esse moleque Neymar na Copinha do Santos é especial, e aí ele com 16 ou 17 anos já estreou no time profissional, e aí foi sendo essa história, mas ele é um cara que sempre foi diferente, né? Não é à toa que ele é um dos maiores craques que a gente tem, então ele deu conta do recado e chegou ali em 2010 realmente jogando bem e aí se consolidando e aprendendo, né? Eu acho que até esses casos todos foram muito de aprendizado do Neymar, teve muito circo midiático em torno desse time também, essa situação dele brigando com o Dorival e o Dorival caindo, é aquela coisa que a imprensa começa a discutir, aí vem uma porrada de velho falar sobre, aí fica o velho dando opinião de velho, fica todo mundo, tá bom, velho, beleza. E, enfim, eu acho que no final, na época, eram muitas opiniões muito apocalípticas sobre o Neymar e acabou que nenhuma se concretizou. Aí ele teve uma carreira normal. E agora a gente passando oficialmente pro ano de 2011, o ano da conquista. Como a Anitta falou, uma Libertadores mais curta, né? Um torneio de tiro mais curto, terminando ali em junho, meio do ano sempre terminando. Final em 2 jogos, final na quarta-feira, como era. O time teve 3 técnicos... Bem mais legal. É, bem mais legal. Preferimos também aqui. O time teve 3 técnicos na competição, né, Chico? Começou com o Adilson Batista. O Neymar demitiu o Dorival, né? Vamos botar aí entre aspas na metade de 2010. E aí o Santos começou em 2011 com o Adilson Batista, que, né, é conhecido por ser o oposto da filosofia que a gente está falando aqui, ofensiva e criativa de futebol, né? O Adilson Batista que não é... Ele só é ofensivo com placa de patrocínio. O Marcelo Martelotti foi técnico interino e depois entrou o Muricy. O que é curioso também, porque a gente conhece o Muricy por ser um cara que é um futebol muito reativo, né? Principalmente na época de São Paulo, que ganhava muito por 1-0, aqui ia trabalho, né? Não sei o que, defesa muito forte, contra-ataque, bola na área. Mas nesse Santos ele tava com outro espírito, né? Ele deu muito espaço e criatividade para esse time criar, né? E foi um elenco que mudou de 2010, né? O Santos acabou vendendo o Wesley, o volante, e o André Soneca, André Balada. O Ganso teve aquele momento que ele estourou o joelho muito sério, né? Foi uma lesão que até hoje muita gente diz que mudou a carreira dele, né? Que se não fosse essa lesão, talvez ele tivesse até hoje num nível mais alto. E aí o Santos, mais uma vez, fez aquilo de trazer um ídolo do passado para inspirar as próximas gerações, né? Trouxe o Elano de volta. Reforçou algumas áreas aqui que não assim, jogadores que não atingiram tanto protagonismo, né? Teve talvez o mais preponderante foi o Jonathan, o lateral direito, mas trouxe o atacante de ouro, aquele. Trouxe o Maicon Leite, que estava emprestado, voltou, né? O Aranha, goleiro também, mas que também não era goleiro titular. E a base, a maior parte, era o pessoal que já estava em 2010, né? E eu acho muito legal que tem esses 2 jogadores, como você citou, o Elano e além dele o Léo, que estavam no título de 2002, e o Léo faz um dos gols naquela final, né? E que estavam em 2011 também. Então é muito bonito isso. Como a gente falou lá no começo, a história voltando esse ciclo. E, enfim, eles mereciam muito. São 2 jogadores que até hoje são muito queridos pela torcida do Santos, mesmo não sendo esses jogadores marcadores de gol, né? Mesmo não tendo esse mesmo impacto de Neymar, Robinho, Diego, eles são 2 jogadores que são ídolos para a torcida do Santos sem nenhum tipo de contestação. E o time base desse Santos trazia Rafael, Danilo, Edudra, Senna, Dorval e Léo, Adriano Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso, Neymar e Zelov. O time caiu no grupo da Libertadores com o Cerro Porteño, Colo-Colo e Deportivo Táchira, que se não é um grupo da morte, também não é uma baba, né? E o Santos quase não se classificou, né? Não pode esquecer que foi por pouco que o Santos não ficou por fora, e que não ficou de fora dessa fase de grupos.
não é como aquelas histórias, campanha invicta, não, o Santos sofreu bastante para conseguir ir para as oitavas de final, então acho que isso tornou o título ainda mais surpreendente para muita gente, né? Exatamente, ficou com 11 pontos, empatado aí em pontuação com o Cerro Porteño, mas em segundo lugar nos critérios de desempate. O Colo-Colo ficou em terceiro com 9 pontos, realmente ficou bastante próximo da não classificação. O Deportivo Táchira foi o saco de pancada do grupo. Foi uma campanha de fênix, né, pra usar a palavra que a Anitta colocou aí. Os 3 primeiros jogos o Santos empatou 2 e perdeu 1. E aí no retorno ali, né, na segunda volta, emplacou 3 vitórias seguidas. Foi depois até o Martelotti ganhou o primeiro jogo contra o Colo-Colo, nos 2 últimos já era o Muricy, e teve que brigar, né? Na penúltima rodada tava sem o Neymar, sem o Elano, sem o Zé Love, o primeiro jogo do Muricy, e ainda assim ganhou do Cerro Porteño, fora de casa, 2-1 na raça. Foi um dia que o Santos fez 99 anos, se não me engano, foi aniversário do clube. Conseguiu passar e cresceu no mata-mata, né? Apesar de não ter sido aquele time avassalador, né? Também foi um time muito confiável, né? Não teve nenhuma derrota no mata-mata, não precisou virar nenhum placar, né? O padrão foi sempre uma vitória e um empate em todas as fases. E foi dramático, né? Teve pênaltis e tem um episódio extremamente marcante. Não sei se a gente vai ter aqui efeitos especiais no podcast, se vocês vão colocar esse áudio. Só pedir que a gente bota. Mas Rafael Cabral, que foi também muito ídolo para a torcida, o goleiro do Santos na ocasião, cria da base, menino da Vila, que estava no Pacaembu, naquela disputa de pênaltis, ele vai falar com os torcedores, ele fala aquela frase: olha no meu olho, a gente vai classificar. E essa é uma das grandes marcas dessa história, porque não foi fácil para o Santos chegar na final, foi dramático, e o Rafael teve muita participação. Quando o goleiro tem muita participação na campanha, é porque teve drama, né? Só toma de bola aérea. Tem jogador, você tá jogando por nome, tem que ter um pouquinho mais de vontade. Mas eu não classificar, olha no meu olho. Mas eu não classificar. Nós estamos 2 pontos, uma vitória do Tchelinho. Fazer o jogo do arroz, calma, só vontade. A gente quer só vontade. Pelo que a gente tem. Estrelismo. Você sabe que a gente perdeu. Eu sei. Mas é o Santos, mano. É o Santos. É o Santos, velho. Eu sei. Mas classifica nós. Já tem nossa tirada, caralho. Aí estamos correndo, irmão. Aí, Rafael. Tem Não, já nas oitavas teve uma atuação inspiradíssima dele, né? Contra o América do México, no primeiro jogo, o Santos ganhou na Vila Belmiro, o Pelé presente, o Neymar puxou na marcação, ajeitou pro Ganso, o Ganso na entrada da área bateu firme, rasteiro. O sósia de Ted Mosby, Ochoa, não conseguiu pegar. O eterno goleiro do América do México. E né? marido da Dulce Maria também, é importante a gente mencionar isso, como a gente sempre faz. Marido da Dulce do RBD. Ele é mesmo? É. Eu não sabia. Ou ex. Só sabia que ele fazia o bico do sósia de Ted Mosby, mas... Ou é marido ou é ex. A Mara da bola aqui é informação, aqui é conhecimentos gerais em geral. E aí na volta foi 0-0, mas o Rafael precisou tirar um coelho da cartola, né? A matéria do Globo Esporte que eu catei aqui, ele diz que ele fez pelo menos 5 grandes defesas e foi um momento que todos os outros brasileiros, né? Tinha 5 brasileiros nessa fase da Libertadores, 4 caíram, Grêmio, Fluminense, Inter e Cruzeiro. Todo mundo foi eliminado, só o Santos passou. E aí, nas quartas de final, vão ser Caldas, né? O fantasma de 2004. Campeões mais bizarros que a gente já viu da Libertadores, né? Mas já não era aquele time, obviamente, quase 10 anos depois. Mas, mais uma vez, o Santos ganhou e empatou, né? O primeiro jogo na Colômbia, 1-0. Gol do Alan Patrick, que o Neymar tinha sido até provocado pelos jornais da Colômbia, né? Ele tinha sido pessoal... Ele ainda estava naquele começo, a galera ainda duvidava muito dele, ainda mais fora do Brasil. Ele respondeu dando um lançamento maravilhoso de 3 dedos. O Alan Patrick recebeu, dominou, entrando na área, já tocou na saída do goleiro, 1-0. O Zé Love, eu estava revendo os gols aqui, o Kleber Machado não sai do pé do Zé Love. O Zé Love toca na bola... Mas vocês sabem, né? O Kleber é santista. Isso é uma coisa que... Não sabia. Acho que todo mundo sabe. Eu não tinha essa informação. Vocês não sabiam? Não. Bom, o Kleber é santista, então eu fico muito me colocando no lugar dele também, de narrar
esse momento, sabe? Não, e na volta, o Santos perdeu muito gol, né? Muito gol o Santos perdeu. Poderia ter sido muito mais tranquilo, o Neymar chegou a perder um pênalti também, mas ele fez o primeiro gol com 10 minutos, e aí o Santos meio que, não sei se não levou tão a sério, assim, mas o jogo não foi tão dramático quanto nas oitavas. O que eu acho importante a gente falar sobre essas quartas de final é que o Once Caldas antes tinha sido parodiado pelo Rock Go com o time Once Pêssegos em Calda, e o Alan Patrick foi depois para a Ucrânia e voltou para o Brasil para ser integrante do Bonde da Estela, um grande momento aí da carreira do Alan Patrick, que tocava banjo nesse Bonde da Estela, então ele era um integrante fundamental ali da resenha desse Flamengo ali de 2006. Pico, Marcelo Cirino e Pará, né? Exatamente. É um grande momento também do nome composto, né? Alan Patrick é excelente. Com certeza. Há que se dizer, Alexandro, Alan Patrick tem realmente... Alexandro quebra aí a expectativa que, porra, divide em dois um nome que é um só, né? Exatamente. A mãe do Alexandro tava em 2050 nomeando ele, né? Batizando ele. A mãe ou o pai, não sei quem foi responsável por isso. E aí a gente... Mas merece um prêmio. Merece. A gente passando do Once Caldas, vamos à semifinal contra o Cerro Porteño, né? Time que o Santos tinha enfrentado no grupo. Foi nesse jogo. Olha no meu olho. E a gente vai se classificar. Classificação complicada pro Santos contra o time paraguaio, né? Muito complicada, gente. Muito drama. Sério, foi muito drama. Não sei como é que eu tô viva até hoje. Não, e foi no jogo da ida, né? Foi um gol do Edu Dracena de cabeça, gol que bateu no travessão, entrou, não entrou. É aquele gol que chega o companheiro de equipe só pra empurrar pra dentro. Você viu que entrou, mas só na dúvida chega e bota pra dentro, porque, né? Vai que o juiz não marcou. E aí, na volta, no Paraguai, o Santos chegou a abrir 2-0. Os caras diminuíram, o Neymar fez 3-1. Tá tranquilo, primeiro tempo. Os caras diminuem aos 15. Faltando 10 minutos para acabar, o Cerro empatou 3-3. Nossa, maluquice. Você tomar um 3-3... Por que tem que ser assim? Eu fico me perguntando até hoje. Tinha que ser sofrido? Eu odeio que os corintianos falam isso. Eu sou casada com um corintiano, tá? Então eu não tenho nada contra. Eu tenho até... Tem até amigos que são. Exato, marido que veja, mais grave ainda a situação. Mas, se não for sofrido, não é Corinthians. Olha esse Santos, cara, pra que todo esse sofrimento? Totalmente desnecessário. E segundo o Globo Esporte, o Santos passou com sorte e competência, que é uma boa combinação pra você ganhar uma Libertadores, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre o Edu Dracena. Acho que é uma coisa que todo mundo... O Edu Dracena, ele foi pra rival depois, né? Jogou no Corinthians, se aposentou no Palmeiras, acho que até ele trabalha no Palmeiras hoje em dia. Mas o grande nome dessa zaga era o homem que nunca sorri, Durval. Durval era o grande xerife dessa zaga. O Edu Dracena, não tô dizendo que ele era ruim, não tô dizendo isso, mas o carisma contrário, né, o anticarisma do Durval deixou ele muito apagado, porque ele era melhor que o Edu Dracena. Acho que a gente precisa fazer justiça quando a gente fala dessa dupla de zaga, então fica aqui a minha observação. Durval é um zagueiro realmente que a gente esquece às vezes quando vai falar de grandes zagueiros, por isso. Talvez também por ter jogado muito tempo no Nordeste e tal, é um tema que a gente pode abordar depois, mas era um zagueiraço, aço. E virou figura folclórica, né? O fato dele não sorrir, e de fato ele não sorria, isso é um fato comprovado, ele era incapacitado fisicamente de sorrir. A NASA estudou esse caso, né? Foi a OMS, né? Antes da gente falar sobre a final, aproveitar que a gente tá falando sobre o elenco aqui, entrando um pouco mais a fundo, eu pagava muito pau pra dupla de volante desse time. O Arouca é um cara que eu achava muito bom de bola, eu achava que ele... não só no Santos, eu acho que ele jogou muita bola no Fluminense, jogou bem no Palmeiras depois, jogou no São Paulo, é um cara que, eu sempre achei bom de bola. Muito bom. Pena que a praga do Santista pegou tão intensamente nele quando ele traiu o Santos e foi pro Palmeiras, né? Você guarda rancor? Eu? Não. Nunca, de jeito nenhum. E o outro volante era o Adriano, que era um cara que jogou no Grêmio, que não jogou nada. Adriano Pagode. Adriano Pagode. Não jogou nada em lugar nenhum. E nessa época eu ficava encantado. Eu falava, cara, ele é um cão de guarda, ele jogava pra caramba, ele roubava tudo que era bola. Eu via nessa época e falava, putz, esse cara é muito bom. E depois ele saiu e nunca mais viu uma bola na vida, nunca mais entrou em campo na vida. Eu ficava espantado com isso, porque eu achava muito louco
como vocês falaram, né? Quanta gente, tipo, o Neymar consagrou, mas eu acho que não era só o Neymar, era uma sintonia muito fina desse time. Porque mesmo quem ainda joga, não é o que a gente achou que podia ser. Tipo, vou de extremos, assim. O Rafael Cabral joga na 2ª divisão da Inglaterra. Cara, ele foi um herói daquele título, sabe? E ele joga na 2ª, tipo, não tô dizendo que a 2ª divisão da Inglaterra não mereça seus méritos, tem seus méritos, mas eu, na minha cabeça, achava que esse seria para sempre um goleiro que estaria na elite do futebol, sabe? Ele foi vendido pra Roma, eu não vou lembrar. No Napoli. Ele foi vendido para jogar na elite do futebol europeu, mas não conseguiu se firmar. E mesmo, tipo, o Danilo e o Alexandro, eles são jogadores de excelência, estão na elite, mas eles não são os grandes destaques, sabe? Como a gente achou que poderiam ser. O Arouca nunca mais jogou bola depois que saiu do Santos, nem o Adriano Pagode, e o Zé Love joga no Brasiliense. Então, assim, era uma sintonia muito fina e que realmente acho que a única pessoa que conseguiu se destacar, mesmo com o Ganso, foi o Neymar. O único que tá no alto nível que todo mundo sonhou é o Neymar. É louco isso, né? A impressão que passava nessa época é que a seleção brasileira, 3 anos depois desse time, ia ser do Rafael Cabral ao Zé Love, ia estar todo mundo na seleção brasileira jogando com todo mundo. Assim. Dá uma segurada, espera a marcação chegar. Segurou para dar uma boa quebrada do ritmo. Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! Que a geração de Pelé levou para a Vila. O Santos se aproxima cada vez mais da 3ª conquista. E que jogada bem feita! O corte do Danilo, o chute preciso pro... E aí chegamos à final oficialmente contra o Peñarol do Uruguai, time comandado pelo Martinútil, aquele mesmo que veio jogar no Fluminense depois, e time uruguaio de muita tradição, com um dos uniformes mais bonitos da América do Sul, esse amarelo e preto maravilhoso, na ida 0-0 no Uruguai, né? Não, e jogando contra o árbitro Carlos Amarilha, né? Viciado em roubar brasileiro. Espero não se tratou até hoje desse vício, né? Enfim. Mas foi muito tenso, né? Foi um jogo tenso. O Peñarol hoje, 10 anos depois, não é o que era aquele time. Tanto que na época, a gente estava até falando isso antes de começar a gravação, ninguém nunca diminuiu o título do Santos dizendo, mas era um time fraco. Sabe o que nem fazem com o São Paulo naquele título de 2012? Tipo, mas o Tigre saiu no meio. Nunca teve essa diminuição, porque o Peñarol sempre foi um dos gigantes do continente, vive um momento mais difícil agora, mas sempre foi. E a torcida uruguaia tem uma marca, né? A torcida uruguaia é uma torcida muito fanática, a do Peñarol e a do Nacional. Então não é fácil jogar, não tinha essa de estádio neutro, blá blá blá, difícil jogar contra o Peñarol lá, tanto é que fica no cabeça, né? No estádio Centenário, estádio é foda mesmo. Caldeiraço. E aí ficou toda a emoção pra volta. Jogo de volta. Também no estádio Zaço, também, nossa, eu pago muito pau, porque eu amo Pacaembu, cara, não dá não, eu amo mesmo. É um estádio que até quem não viveu grandes momentos, assim, eu não tenho nenhum, assim, eu vi jogos do Flamengo lá, cobri jogos do Flamengo lá, mas assim, jogos contra Santa Cruz, jogos assim, né? Não tem nenhum título, nenhum grande momento que eu estive presente no Pacaembu, mas não dá, cara. É um estádio muito incrível, para todas as torcidas, eu acho, né, cara? Até para quem não torce para time de São Paulo, é um estádio com muita história, um estádio maravilhoso. Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu, que no dia 22 de junho de 2011, dia que completa 10 anos nessa semana, recebeu a finalíssima da Libertadores, Santos e Peñarol, para um público de 37.894 pessoas, entre elas o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab, que estavam lá, e a Globo buscou eles o tempo todo. E a Anitta Efraim também. A Anitta Efraim estava lá, é verdade?
com o pai, né? Família comparecendo. Meu pai e meu irmão, sim. Jogo apitado pelo árbitro argentino Sérgio Pessota. O Santos entrou com Rafael, Danilo, Edudra, Durval e Léo. Arouca, Adriano, Elano e Ganso, Neymar e Zé Love entraram ao longo da partida. Alexandro e Parasito. O treinador era Muricy Ramalho, Peñarol. De Sousa, Corujo, Rodrigues, Valdez e Gonzalez e Rodrigues. Tem 2 Rodrigues na linha de zaga. Uma linha de zaga com 5 aí. Luiz Aguiar, Nicolas Freitas, Matias Mier, Juan Manuel Oliveira e Alejandro Martinucci. Eu ia morrer sem saber que o nome do Martinucci é Alejandro. Entraram ao longo da partida Emiliano Albin. O Emiliano Albin entrou e saiu ao longo da partida. O Ronatas, esse nome vai ser complicado. O Retveskaia entrou também e o Fabiano Stoyanov. O treinador era Diego Aguirre, que passou no Brasil depois e retorna agora. Foi confirmado como técnico do Internacional semana passada ou essa semana. Jogo finalíssimo, né? Final é final, jogo tenso sempre. E o Santos acabou conseguindo brilhar aí na estrela de Neymar, que começava realmente a trilhar o caminho de glórias dele já com o maior título do continente no segundo ano dele como profissional. 2 camisas, né? O Santos de branco, o Peñarol de aurinegro. Cara, é América do Sul demais, né? O futebol da América do Sul representado em 2 camisas pesadíssimas e clássicas maravilhosas. O Neymar fazendo gol em final para mostrar que, né, não tava chegando pra brincadeira. A jogada, o Arouca tabelou com o Ganso, devolveu de letra. Arouca ajeitou, o Neymar de prima já batendo no canto do goleiro. O goleirão esperando o chute cruzado, tomou no próprio canto, né? Ai, gente, é muito, muito difícil até falar desse dia, segurar as emoções, assim. Eu acho engraçado quando você olha... Não segura, não precisa. Quando você olha com uma distância histórica, foi um jogo que o Santos não sofreu, né? O Santos abriu 2-0, o Danilo fez o segundo gol, e eu acho que o Danilo mereceu demais marcar aquele gol. Ele foi peça fundamental nesse elenco do Santos, mas o Rafael acabou levando um gol, mas pouco trabalhou, não teve que fazer milagres, né? O Peñarol diminuiu, mas depois não teve grandes sofrimentos, mas foi tão lindo, o Pacaembu tava tão lindo aquele dia, pulsando, sabe? Absurdo. Os sinalizadores vermelhos, eu acho que, assim, sendo bem saudosista, eu acho que realmente era o futebol latino-americano representado na essência e de algo que estão se esforçando tanto para tirar da gente, das nossas peculiaridades, do que a gente é, sabe? Eu, hoje em dia, eu não falei isso até agora no podcast, moro no Chile, então tenho entendido um pouco mais o que quer dizer essa unidade latino-americana, porque o Brasil, por ser um país continental, às vezes a gente é muito brasileiro e menos latino-americano, mas essa tentativa de europeização do nosso futebol, a final única em estádio neutro, você tira das pessoas, você tira o futebol das pessoas. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para ir num jogo e fazer uma viagem internacional, comprar um ingresso milionário. Meu pai conseguiu ingresso para aquela final passando horas na fila no Pacaembu e sem pagar valores absurdos, sabe? Então, eu acho que talvez a minha geração de santistas seja uma das últimas que teve a oportunidade de ser parte de um título, sabe? Porque naquele dia a torcida jogou junto com o time 100% do tempo, era só apoio. Teve o grande momento do gol que o Zé Love perdeu, que o estádio inteiro achou que tinha sido gol e não foi, porque era o Zé Love, acho que eu já deixei claro isso. Boa bola do Arouca pro Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo, gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora? O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não é possível. Mas faz parte do folclore daquele dia, daquela história, e quando acabou e os jogadores em campo, aquele trio, Zé Love, Neymar e Ganso comemorando junto, foi tudo tão bonito, foi tudo tão intenso, sabe? Eu não tenho... Me faltam muitas palavras para dizer racionalmente o que aquele dia representou para mim, porque emocionalmente aquele dia foi tudo, sabe? Foi quando tantas gerações se uniram, porque a gente teve a junção da geração que viveu Pelé, sim, com a geração que viveu 2002, com a consagração de um título depois de tantos anos, né? A última Libertadores do Santos tinha sido em 63, ganha justamente pelo Pelé.
Então, eu acho que tantas coisas se juntaram naquele dia, sabe? Um dia tão emocionante. Cada time tem a sua história, cada torcedor vai dizer que a sua Libertadores foi mais especial. Mas eu acho que tem tanta coisa especial nesse título do Santos, né? Um primeiro ídolo pós-2004, que foi o Neymar. Uma Libertadores depois de 63, o Pelé no estádio, o resgate de uma identidade santista que começou em 2002 e se consolidou em 2003, uma nova formação de uma geração santista e um futebol tão alegre, um futebol tão feliz que teve o desfecho que mereceu. Em 2010 eu brinquei, né, falando que a gente perdeu a final e tinha vantagem e se sagrou campeão mesmo assim, e naquele ano não, a gente se sagrou campeão com uma vitória maiúscula, com o gol do nosso maior ídolo daquela campanha, então foi tudo muito bonito. É uma noite que, como eu falei, vive comigo pra sempre. E Libertadores é isso, né? Libertadores é você achar que faltam palavras, mas falar tanto tempo assim, né? Porque ao mesmo tempo é difícil de mensurar, ao mesmo tempo que você tem muita coisa pra falar, né? A gente fez ano passado um especial sobre o título do Flamengo da Libertadores, que pra gente tem um sabor tão especial quanto, mas no final, independente do time que conquista, é porque a Libertadores é muito especial, é um título, é um campeonato que a gente gosta demais e é um campeonato que mostra quem a gente é, no final é isso. Eu gostei muito da sua fala, disso que você falou, que a Libertadores ela é muito do que a gente é, muito do que é o futebol sul-americano, então realmente esse título do Santos é um título muito cheio de história, é um título muito especial e por isso que a gente tá aqui relembrando 10 anos depois, né, Chico? Acrescentando a esse simbolismo, né, que tem, mesmo a final que o Santos foi campeão em 62, né, o Pelé já tinha ganhado do Peñarol na final da Libertadores, e aí chegou a vez de outra geração praticamente, bota na margem de erro do Ibope aí, 50 anos depois, outra geração ganhando do mesmo adversário, levantando o mesmo título. E uma coisa que a gente gosta muito aqui no podcast é da subjetividade, né? A gente gosta, claro, de contar quem fez o gol, qual dia que foi, como é que foi, nananã, mas o que a gente gosta é de ouvir a emoção, de ouvir de contar a história não só de quem fez, mas de quem viveu, né? De quem fez dentro de campo, mas de quem fez a história fora também. E aí eu queria pedir, Anitta, para você contar pra gente como que foi o seu 22 de junho de 2011, como que foi no Pacaembu, como é que foi o pós pra você e pro seu pai, como é que foi chorar a água que você bebeu sua vida, em 16 anos de vida de água, com certeza você chorou esse dia, porque não tem como. A gente grava aqui às vezes sobre Libertadores, a gente gravou a do Flamengo, a gente chorou gravando. Toda vez que a gente gravou sobre a Libertadores do Galo com o Mordente, que é atleticano, ele também, ele tinha hora que ele travava, que ele falou assim, cara, eu tô arrepiado só de lembrar. E aí agora, mais uma Libertadores que a gente tá contando a história, eu queria ouvir a história de quem é santista desde sempre, como que foi viver o dia da final, como que foi viver o durante, o pré, o durante... Tópico do Orkut, né? Final da Libertadores de 2011, antes, durante e depois. Eu acho engraçado porque as nossas memórias elas se confundem com os vídeos que a gente vê ao longo dos anos, sabe? Eu tava sentada na laranja e eu lembro muito bem do momento do gol do Danilo. Eu lembro mais do momento do gol do Danilo e lembro mais ainda, porque eu sou essa pessoa, do gol do Peñarol, de olhar pro meu pai e falar, não, eles não vão tirar isso da gente, eles não vão, e eles não tiraram ainda bem, mas eu fiquei muito nervosa quando o Peñarol fez o gol, não sei se vocês têm a minutagem aí, que momento, foi no meio do segundo 79. tempo, 80 minutos, 35 do segundo tempo. Foi no final do segundo tempo e o Santos, como é que foi? O primeiro gol foi no primeiro tempo, o segundo gol do Santos foi no segundo tempo, foi isso? Foi no comecinho do segundo tempo o gol do Neymar e o Danilo fez com 68, com 20 do segundo. Então, estão vindo memórias na minha cabeça agora que a gente tá revivendo. Eu lembro que acabou o primeiro tempo, 0-0, e o meu pai falou, filha, vai dar sim. O Santos tá jogando muito melhor, vai dar. E aí volta agora, o segundo tempo. Peraí, só o que deve ser papel de pai aí, ele falando que vai dar, eu duvido que ele acreditava. Com certeza ele tava falando que vai dar pra acalmar a filha, mas ele não acreditava naquilo que ele dizia. Filha. Vai dar. Aí ele pensando, não vai dar. Tava um frio aquele dia, gente, tava muito frio aquele dia, inverno, né, primeiro dia do inverno, e São Paulo faz mais frio do que no Rio de Janeiro, então acho que vocês iam ter passado frio. Eu tava com frio, mas eu lembro que eu fiz questão de colocar um moletom
por baixo e a blusa do Santos por cima, porque aquele dia eu queria desfilar pro mundo que eu tava com o meu time, que aquele era meu time naquela época, há 10 anos não tinha nem blusa feminina, então eu tava com a masculina mesmo, com a camisa daquele ano. Enfim, então eu lembro do meu pai me falando, filha, vai dar. E aí vem o alívio logo no começo do segundo tempo, e quando foi o gol do Danilo, aquele alívio de, meu Deus, vai dar, sabe? Vai dar. E quando saiu o gol do Peñarol, eu falei, não é possível. Vamos com calma. Brasil não precisa dessa emoção. Mas no fim foi mais um susto, porque o Peñarol não chegou a ameaçar, né? O Santos, a gente comprou as faixas, quando ainda dava para vender faixas dentro do estádio, né? A gente comprou quando já estava um pouco mais tranquila a sensação. Santos tricampeão, e foi muito legal que aquela campanha tinha o mote do Soy Louco por Tri América. Eu amo esse mote da campanha. Aí o que me emociona e sempre vai me emocionar é que o Santos é a minha grande ligação com o meu pai. Acho que é muito fácil para quem está fora do mundo do futebol dizer que é só um esporte, são 11 pessoas de cada lado correndo atrás de uma bola, mas o futebol são as nossas emoções mais profundas, mais verdadeiras e mais sinceras. E eu cresci amando o Santos e enchendo o saco do meu pai para me levar no estádio. E, bom, eu não sei quanto eu imagino que vocês recebam muito mais homens do que mulheres para falar sobre futebol, porque o futebol é um mundo ainda muito masculino, com uma predominância de homens, e o meu pai sempre, a vida inteira, sempre foi uma pessoa que ele nunca... Eu demorei para saber que tinha preconceito de gênero dentro do futebol, porque o meu pai nunca me deixou sentir isso. Meu pai sempre me ensinou tudo de futebol, sempre me levou ao estádio, sempre fez tudo comigo, porque ele acreditava que eu tinha aquele direito, e eu tenho mesmo, de ser tão santista quanto qualquer marmanjo por aí que torce para o seu time. Então, aquele dia foi também uma realização familiar, sabe? De ter eu e meu pai ali compartilhando aquele sentimento de alegria tão intensa, tão verdadeira. Eu acho que o que tem de mais lindo para mim naquele dia que eu vivi isso com ele, e com o meu irmão também, mas meu irmão é menos fanático do que a gente, então... Enfim, eu amo esse dia porque eu tava lá com o meu pai, eu amo esse dia porque eu senti tudo aquilo com ele, porque ele foi a primeira pessoa que eu pude abraçar quando o Santos marcou aqueles gols. O futebol, ele é muito verdadeiro, ele é a representação das nossas emoções mais primitivas pro bem e pro mal. E o amor entre eu e meu pai tem o Santos como intermediário também, sabe? Como parte dessa fórmula de amor gigante e verdadeira, e até... depois de tantos anos de ganhando camisas do Santos do meu pai, esse ano acho que pela primeira vez eu pude presentear ele com o meu próprio dinheiro, comprar uma camisa do Santos igual para mim e para ele. Já não vejo meu pai faz bastante tempo, já faz uns 6 meses, né, porque eu moro em outro país e, enfim, pandemia, não dá pra gente viajar. Então eu amo reviver aquele dia, porque eu amo reviver essa relação e essa história que eu divido com ele e que vou dividir para sempre. Que todo jogo do Santos ele me liga, e que todo jogo do Santos eu penso quanto eu gostaria de estar com ele, e naquele dia eu tava com ele. E isso para mim vale o mundo. Eu sempre vou lembrar desse dia sabendo que eu tava com o meu pai. Porra, tô emocionado quase aqui, tô quase chorando. É isso, futebol é isso. Futebol tá junto, é reunião, e a gente no Armário da Bola tenta fazer isso, né? Tenta ser reunião, tenta ser esse canal pra relembrar histórias. E, porra, Anitta, a gente quer agradecer demais sua presença, ficou muito bom o programa. Fantástico mesmo. Cara, divulga aí teu trabalho, fala onde o pessoal pode te achar, onde o pessoal pode encontrar você aí nessa internet de meu Deus. Bom, algumas coisas. Eu sou colunista no Diário do Peixe, escrevo lá sobre o Santos. Diário do Peixe é muito bom. Muito, né? Hoje eu bebi água. Foi mal, peraí. Bobagem. Vou tentar me recompor aqui para dar seguimento. Eu também tenho o podcast Alvinegras da Vila, eu e Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Santista, e agora também no Voz das Torcidas no GE. A gente fala, toda terça a gente fala sobre as Sereias da Vila, também com a Laura Marcelo, que é o time feminino do Santos, e toda quinta-feira a gente fala sobre, sei lá, futebol no geral, e eu e a Bel. Então estamos lá toda terça e quinta no seu agregador de podcast preferido.
Você está rindo até agora do Diário do Peixe? Eu tô. Também estou no canal Eu Vim de Santos, onde eu falo de futebol feminino. E, por fim, estou em todas as redes sociais como @AniEfraim, minha arroba, cornetando Santos, falando besteira. E eu escrevo coisas sérias também, porque eu sou jornalista de hard news, político e tal, no Yahoo Brasil, mas acho que essa é a... Agora Exatamente. Um vago, né? Exatamente. Eu também faço isso, mas não precisa dizer. Chico, seu destaque final. Não, o meu destaque final é pra gente, mais uma vez, mostrando que o futebol é catarse, né, cara? Eu gosto muito de usar esse termo, essa palavra, porque o futebol é muito mais do que o objetivo, né, cara? O futebol é emoção, é história, é amizade, amor com os amigos, com as famílias, esse depoimento agora no final da Anitta falando da relação dela com o pai é mais um exemplo maravilhoso que a gente consegue trazer aqui de como que o futebol é importante nesse sentido de paixão, de emoção, de relações boas, de memória, de construção de identidade, de construção de tanta coisa, né, cara? E é maravilhoso, cara. É arrepiante, é muito incrível a gente contar essas histórias, ouvir essas histórias e compartilhar, né? Isso é que é o mais legal do futebol, não é quem fez o gol, não é quem levantou a taça, é tudo que isso envolve, né? Fora de campo, principalmente. Eu queria agradecer muito, porque ficou fantástico o episódio, Anitta. Obrigado mesmo. Já vou me adiantar aqui, a gente vai fazer um outro episódio que vai envolver o Santos mês que vem. Aconteceu uma coisa mês que vem que completa aí uma data legal aí, que envolve o Santos, e a gente já vai deixar aqui o convite para você participar com a gente vai montar o roteiro aí. Fica à vontade, a casa é sua, sempre que quiser retornar, só tocar a campainha, pegar cerveja e é tudo nosso. Não, é só agradecer, gente. Muito legal. Eu amo falar desse dia, amo falar do Santos. Acho que deu pra ver. Vocês estão me vendo, o pessoal tá só ouvindo. Mas quantas vezes eu sorri, quantas vezes eu me emocionei. Esse time representa muita coisa pra gente que é santista e reviver esses momentos é muito gostoso. A gente chega ao fim, assim, de mais um episódio do Armário da Bola. Fazia tempo que a gente não fazia especial pra podcast. Estamos voltando aí na nossa organização aqui de estrutura de todos a parafernália do Armário da Bola, desse grande conglomerado de mídia que somos. Lembrando todo mundo de seguir a gente nas redes sociais, @Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Segue a gente na Twitch, twitch.tv/Armário da Bola, e no YouTube, youtube.com/Armário da Bola, que a gente tá fazendo lives semanais lá. Apoie a gente no picpay.me/Armário da Bola. Quem se cadastrar no PicPay do Armário da Bola, quem apoiar a gente financeiramente até 1º de julho vai concorrer a uma camisa autografada do Ceará, edição especial da Copa do Nordeste de 2020, e a gente se vê na próxima vez que a gente voltar. Grande abraço, até a próxima. Valeu!